Estamos de volta com a Revista Feminina desta semana. O programa hoje é sobre tabagismo e o combate ao vício. Presença especial à distância, participação aqui do Dr. Carlos Augusto, psicólogo, especialista e referência nesse tipo de tratamento lá em Campinas e na região. Nós recebemos algumas perguntinhas aqui na nossa produção e o Dr. Carlos vai responder tudo pra gente a partir de agora. A primeira pergunta veio da Pamela. A Pamela perguntou sobre os instrumentos que são usados como auxílio no tratamento, na tentativa de deixar o vício. Adesivos, comprimidos. E o Dr. Carlos vai responder pra gente. A Pamela pergunta e o Dr. Carlos responde. Olá, Dr. Carlos. Meu nome é Pamela Sampaio, sou fumante e tenho algumas dúvidas. Vejo algumas pessoas nessa transição de parar de fumar e tem como principal ferramenta alguns auxílios, tais como adesivos, remédios controlados, cigarros eletrônicos, chás. Funcionam? É recomendado? Ou você acaba trocando um vício pelo outro e acaba ficando viciado numa outra opção? Ou é bacana assim parar de uma vez com boa vontade e não substituir? Olá, Pamela Sampaio, muito obrigado pela sua questão. E é uma questão muito importante porque é uma dúvida de muitas pessoas. O Ministério da Saúde reconhece como auxílios cientificamente comprovados para ajudar o fumante a parar de fumar a psicoterapia cognitiva comportamental individual ou em grupo, a terapia de reposição de nicotina, que você citou, que são os adesivos, os chicletes, as pastilhas, e também há medicamentos não nicotínicos, né? Que são antidepressivos de primeira linha, que precisam e necessitam de prescrição médica, né? Os adesivos, a terapia de reposição de nicotina, você pode ir e você pode ser orientada e comprar, né? Você não precisa de prescrição médica, né? Mas é importante saber usá-los e o médico também pode te orientar na prescrição da terapia de reposição de nicotina. Esses recursos são extremamente potentes, eles de fato ajudam as pessoas a pararem de fumar e elevam em muito a chance de você vencer os sintomas de abstinência e não ter recaída. É importante frisar, Pamela, que de acordo com o Ministério da Saúde, 60% das pessoas que fumam não necessitam usar a medicação para parar de fumar. Essas pessoas conseguirão parar de fumar apenas participando de um grupo de apoio. Agora, 40% das pessoas que fumam vão necessitar sim de medicação, elas vão ser apoiadas e elas vão conseguir parar de fumar. Agora, a medicação sozinha não faz milagre. Eu recebi pessoas em meus grupos que vieram usando a medicação durante um ano sem ter diminuído um cigarro sequer. E por que isso acontece? Porque elas não estavam suficientemente motivadas e orientadas para parar de fumar. Então, como você mesmo colocou, a medicação ela é um auxílio, né? Mas ela precisa de outros recursos. Como dizia o psiquiatra Flávio Gicovati, parar de fumar em grupo é muito mais fácil. A maioria das pessoas que começam a fumar em grupo. Então, para parar de fumar, você não precisa estar sozinho. Se você estiver num grupo orientado, que tem informação relevante e que te dê motivação sustentada no tempo, você vai parar de fumar. E se você precisar usar o auxílio da medicação, né, você vai poder usar com prescrição médica, com orientação, e isso vai te ajudar muito e elevar as chances de você parar de fumar lá para as alturas. De fato, isso vai te ajudar muito. Você citou o cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico é proibido pela Anvisa. Ele não ajuda a parar de fumar. Ao contrário, o objetivo do cigarro eletrônico é
manter o lucro da indústria do tabaco como um grande distribuidor de nicotina. Então, o cigarro eletrônico, ele vai manter a sua dependência. Ele não vai deixar você parar de fumar. A Pamela ainda mandou mais uma perguntinha pra gente muito importante. A dúvida dela é: qual o maior dano que o cigarro pode trazer para a nossa saúde? Carlos, nós sabemos que o cigarro ele traz aí diversos fatores que prejudicam a nossa saúde. Mas assim como um choque de realidade, qual que é o maior dano que o cigarro está me oferecendo, que oferece para quem é fumante? Olá, Pamela. Muito obrigado pela sua pergunta, uma pergunta muito importante sobre os danos que o cigarro pode oferecer para a sua saúde. E de fato, o cigarro oferece danos sim. O cigarro oferece, ele está relacionado a 50 doenças tabaco relacionadas, né? Agora, ninguém sabe, você não sabe, eu sei, qual que é a doença que o meu organismo, se eu fumo, está mais vulnerável a esse tipo de doença. Porém, essa única doença é o suficiente para diminuir a sua qualidade de vida e também pode encurtar a sua vida no longo prazo ou médio prazo. O cigarro ele é responsável por encurtar de 10 a 15 anos a vida das pessoas que fumam. Além disso, você também tem danos não perceptíveis, porque as 50 doenças tabacos relacionadas, seja câncer, cardiovascular, problema de pele e outras, a enfisema pulmonar, que também é uma doença muito incapacitante, são problemas que vão ser percebidos. Agora, no seu dia a dia, há danos que você acaba não percebendo. Por exemplo, você gasta, se você fuma um maço de cigarro por dia, 20 cigarros, você gasta em média 3 horas e 33 minutos do seu dia fumando. Cada cigarro você gasta 10 minutos. Se você está trabalhando e você deseja fumar, você precisa parar de fumar, né? Sair fora do seu trabalho, dependendo do lugar são 3 minutos e dependendo de outros lugares até 5 minutos para você sair do recinto, né? E chegando lá você ainda gasta mais 10 minutos. Então isso a longo prazo ou a médio prazo é um tempo bastante grande que pode te prejudicar nas suas relações de trabalho. Então isso é um dano que o cigarro causa a você, né? A sua percepção de não estar dedicando todo o seu tempo ao seu trabalho. Um outro dano é com relação à sua vida financeira. Se você fuma um maço de cigarro por dia, geralmente você vai gastar em torno de R$240 por mês, ou no ano isso dá quase R$3.000, né? É um dano financeiro. Se você colocar isso em 10 anos, isso dá mais de R$36.000, né? É um valor razoável, né? É um dano, mas que você vai gastando R$6, R$7, R$7,50 por dia e você não percebe, mas é um dano nas suas economias. Por quê? Porque o cigarro, na verdade, ele é um sócio oculto que você tem. Você não percebe, mas você tem um sócio no seu bolso, nas suas finanças. E esse sócio chama-se indústria do tabaco. Mas há um outro dano também. O cigarro, quando você vai fumar e você não pode fumar, você precisa sair para fumar, né? E às vezes isso causa um certo constrangimento de você ter que fumar ou de se perceber como a única pessoa que não fuma, né? Isso vai minando a sua autoestima. Você percebe todas as pessoas parando de fumar e você continua fumando. Então, a longo prazo ou a médio prazo, isso vai minando a sua autoestima, né? Você, poxa, por que as pessoas param e eu não consigo parar de fumar? Esse é mais um dano que o cigarro causa na sua vida. Qual é o maior dano?
cada um de nós, e você vai poder responder para você, qual que é o maior dano que o cigarro está causando na sua vida. Às vezes são as suas relações familiares, né? O cigarro causa uma série de conflitos. Talvez o dano não seja em relação a você propriamente dito, mas pode ser em relação aos seus filhos. Porque o cigarro não causa dano só pessoal. A fumaça do cigarro, ela tem 3 vezes mais nicotina, 3 vezes mais monóxido de carbono e 50 vezes mais substâncias cancerígenas. Então, quem convive com quem fuma está respirando a fumaça do cigarro. E no Brasil, 7 pessoas por dia morrem por causa da fumaça do cigarro do outro. Eu vou contar uma historinha para você. Há 5 anos atrás, no Dia Mundial Sem Tabaco, eu fui para o Shopping Dom Pedro, aqui em Campinas, junto com o coordenador de tabagismo da cidade. E nós estávamos aplicando aquilo que nós chamamos de monoximetria. É um monoxímetro, é o bafômetro do cigarro. Você assopra e mostra as partículas por milhão de monóxido de carbono dentro do seu organismo por causa da fumaça do cigarro, né? E aí veio um garoto com a sua mãe pedindo: doutor, faz o teste do cigarro, do tabaco na minha mãe. E a mãe é fumante, fez o teste e de fato deu uma quantidade muito grande de partículas por milhão de monóxido de carbono dentro do organismo dessa mãe. E aí eu convidei aquele garoto para fazer o teste. E ele falou: doutor, eu não preciso, porque eu saio de manhã de casa e só volto à noite. Eu estudo, eu trabalho, então eu não fico dentro de casa junto com a minha mãe respirando a fumaça do cigarro. Mesmo assim, ele fez o teste. E para nossa surpresa, a quantidade de monóxido de carbono que aquele jovem tinha no seu organismo, aquele jovem de 14, 15 anos, era equivalente a alguém que fuma 10 cigarros por dia. Então, a fumaça do cigarro, o seu hábito de fumar, a sua dependência do cigarro, ela não afeta só a quem fuma, ela afeta a quem fuma e afeta também as pessoas que estão ao lado dela. Muito boas as explicações do Dr. Carlos. E Pamela, obrigada pela sua participação, viu? Estou torcendo aqui para que você vença esse vício, você vai perceber uma melhora na sua qualidade de vida, assim, muito grande. E eu quero fazer uma pergunta agora, antes da gente continuar com as perguntas que chegaram pra gente. Dr. Carlos, o vício no cigarro, ele é tão poderoso, ele é tão forte quanto o vício em outras drogas? Dá pra gente fazer esse comparativo? Oi, Giovana. A esta pergunta, se a dependência do cigarro é tão forte como as outras drogas, eu diria que ela, pelas estatísticas, é muito mais forte. Ela é equivalente, na verdade, à heroína. Você tem muitas diferenças entre as drogas na questão da administração, da via de acesso, de como essa droga é metabolizada no seu organismo. E o cigarro, ele tem uma característica que é assim: de 5 a 11 segundos, quando você traga o cigarro, ele chega no seu cérebro e faz a liberação de dopamina, que causa uma sensação de bem-estar e relaxamento. Isso é equivalente ao crack, né? Então, a sensação, por isso que é muito rápido a sensação de prazer. Agora, diferente de todas as outras drogas, em 2 horas a 4 horas você não tem mais nicotina do seu organismo. A metabolização da nicotina é muito mais rápida do que todas as outras drogas. E isso faz do cigarro, né, a rapidez do prazer, com a rapidez da metabolização que te faz querer outro cigarro, faz do cigarro uma das drogas mais dependogênicas, que mais produz dependência que existe.
as taxas de abstinência do cigarro se equivalem a uma droga que aqui no Brasil é rara, que é a heroína, né? As taxas de dependência do cigarro equivalem em um ano, né? Se 100 pessoas param de fumar e param de usar heroína juntos nesta data, depois de um ano, apenas 20 pessoas que usam heroína e usam tabaco permanecem em abstinência. São as taxas que foram de uma pesquisa feita em 1993. Né? Então, é altíssima a dependência do tabaco. Por isso, a melhor coisa a fazer é parar de fumar o quanto antes, enquanto o seu grau de dependência ele não é o mais alto, né? É melhor parar de fumar antes ou nunca fumar. Né? Isso protege a sua vida, porque a dependência do cigarro ela é altíssima. E parar de fumar dá trabalho. Né? Dá trabalho no sentido de tem que ter energia investida, tem que estar motivado, né? E para você receber alta é depois de um ano. Mas respondendo a sua pergunta, né, o vício do cigarro ele é extremamente forte. Por isso que é uma doença, é uma dependência e que está inscrita na classificação internacional de doenças. Ela é uma doença que precisa ser levada a sério. Dr. Carlos, a próxima pergunta veio do Thiago. Ele perguntou por que depois de tanto tempo sem fumar, há anos sendo um ex-fumante, a vontade de fumar ainda vem e é tão grande. Boa tarde, Giovana. Boa tarde, Dr. Carlos. Gostaria de saber por que mesmo depois de ter parado de fumar há muitos anos, ainda sentimos vontade de fumar. Oi, Thiago. A sua pergunta é muito legal, porque eu tenho encontrado muitas pessoas que param de fumar depois de longo tempo e relatam exatamente isso que você acaba de dizer, né? Pessoas param de fumar e depois de muito tempo ainda às vezes essa vontade vem, né? Bom, o tabagismo é uma doença crônica, né? Isso quer dizer o seguinte, que uma vez que você fica dependente do tabaco, né, você pode parar de fumar, mas o potencial de reativação dessa doença continua aí dentro. Né? O seguinte aspecto, se você parou de fumar agora, e você fuma um maço de cigarro ou 2 maços de cigarro, se você coloca um cigarro na boca 10, 20, 30 anos depois, 40 anos depois, você tem capacidade de voltar a fumar as mesmas quantidades que você fumava anteriormente. E numa velocidade de tempo rapidíssima. Por quê? Porque existe essa memória da dependência dentro de você. Né? Isso é físico, né? Tanto físico quanto psíquico. Então, é por isso que as pessoas, depois de passado anos sem fumar, muitas vezes se sentem desejosas de fumar um cigarro. Seja porque aquilo representa um significado emocional para ela, né, que ela relembra e que aí o cigarro traz essa necessidade, ou vem suprir essa necessidade, seja por traços minêmicos, uns traços da sua memória que estão aí, que são reativados por alguma situação. Então, dá vontade de fumar. Um vizinho meu, muito saudoso, relatou para mim, ele já estava com 82 anos na época, que ele fumou até os 40 anos. E depois, passados 42 anos, ele me disse, eu ainda, até hoje, fumo sonho com o cigarro e fumando o cigarro. E muitas vezes eu acordo em situação de sofrimento por por se perceber fumando, né? E aí eu acordo e eu percebo que aquilo foi um sonho, não é realidade, e a vontade passa, né?
Então, são traços mnemônicos, traços de memória que estão lá armazenados e que 40 anos depois ainda estão ali presentes e que podem ser ativados se você coloca numa situação de estresse o cigarro na boca e você fuma. O cigarro é uma doença crônica, significa que a única cura é parar de fumar, mas esses traços estão aí dentro de você. Se você experimenta o cigarro, você vai ativar essa dependência que está aí em estado de dormência, de hibernação. É isso. Muito obrigado pela sua pergunta. Um abraço. Deixar qualquer vício nunca é fácil, é um processo. E é um processo difícil. Se você não conseguiu sozinho, já fez várias tentativas, não é um erro admitir isso. Muito pelo contrário, significa que você precisa de ajuda. Admita isso, faça essa reflexão. Procure a ajuda de um especialista que vai te ajudar a ter mais êxito aí, né? A finalmente vencer esse vício. O governo federal, há alguns anos, lançou um programa nacional de combate ao tabagismo. Esse programa deveria ser acessível a todas as pessoas, em todos ou na maioria dos municípios brasileiros. Lá em Campinas, quando eu trabalhei na saúde, eu tive a oportunidade de ver esse serviço funcionando na época no comando do Dr. Carlos, que está participando aqui hoje com a gente. Era um trabalho muito bonito, assim, muito bem realizado e que de fato ajudava as pessoas. Eu mesma participei desse programa. Eu entrei em contato com o Dr. Abud, do Departamento de Saúde aqui de Peruíbe, e também com o Celso Vernizzi, do Departamento de Comunicação aqui da Prefeitura. As informações que eles me passaram é que realmente o município de Peruíbe não participa desse programa do governo federal, mas o Dr. Abud adiantou para a gente que o município pode aderir no futuro a esse programa. Ele vai se informar e buscar os detalhes para saber o porquê que o município de Peruíbe não tem participado desse programa e de que forma podemos entrar. Seria realmente muito bom, né? Ajudaria muito as pessoas. É um programa muito legal, completo. Realmente impacta a vida das pessoas que precisam sim de ajuda para deixar o vício do cigarro. Dr. Carlos, vamos voltar agora? Quem tem a perguntinha agora sou eu. Eu quero saber quanto tempo pode levar esse processo para finalmente largar o vício. É muito demorado, depende de pessoa para pessoa. Quanto tempo pode durar essa luta, Dr. Carlos? Olá, Giovana, obrigado por essa pergunta excelente. Isso é uma dúvida de todas as pessoas. Quanto tempo, né, eu levo para parar de fumar uma vez que eu decido? Eu vou parar de fumar e começo a fazer algo. O tempo, pelo Ministério da Saúde, no programa do Ministério da Saúde, se você começa o seu tratamento agora, um mês depois você para de fumar. No meu método de tratamento, que eu vi muito mais resultados, uma vez que você começa o tratamento agora, em 2 meses você consegue parar de fumar. Se você faz exatamente aquilo que foi ensinado, se você se sente motivada, você consegue parar de fumar em 2 meses. Porém, o tempo para você receber alta, para você lidar com todas as questões de abstinência e conseguir manter essa abstinência, é de 1 ano para você receber alta desse tratamento. Então, por que isso? Porque a maioria das pessoas, e olha, eu vou falar para você, hoje essa estatística está em torno de 65%. 65% das pessoas que param de fumar hoje recaem nos próximos 3 meses. Então é uma taxa altíssima de recaídas. Por isso você precisa ser acompanhado. Se você é acompanhado, se você participa de um programa eficaz, né, que te ajuda a sustentar a sua motivação ao longo do tempo, você consegue chegar a 1 ano em abstinência, né? E aí, se você está acompanhado, as taxas vão lá para as alturas.
Eu já acompanhei grupo de 40%, 60% das pessoas conseguem manter a abstinência depois de 1 ano. Mas se você está sozinha e você para de fumar, a possibilidade de você chegar a 1 ano sem fumar é de apenas 3%. Então, parar de fumar sozinho não é uma boa escolha. A próxima pergunta veio do Henrique. Ele quer saber o que pode ser feito para controlar a ansiedade, a grande vontade de fumar. Olá, Dr. Carlos, boa tarde. Meu nome é Henrique Pontes, eu sou corretor de imóveis aqui na cidade de Peruíbe. E eu gostaria de perguntar o seguinte, o que pode ser feito para diminuir a vontade de fumar, né? Eu sei que praticar exercícios é importante, mas durante o dia a gente se depara muitas vezes com situações estressantes aí, em que a primeira coisa que você quer saber é onde está o cigarro para dar uma aliviada, né? O cigarro, ele de certa forma, ele te deixa mais ansioso, mais tenso, mas num primeiro momento a impressão, a sensação é de relaxamento, né? É de entorpecência, né? Então, gostaria de saber aí que dica que você poderia dar para outros métodos, né, que possam compensar aí a vontade de fumar, ok? Obrigado, valeu. Olá, Henrique Pontes, bom dia, obrigado pela sua questão. Na sua questão, pelo que eu entendi, você relaciona que o estresse faz aumentar a sua vontade de fumar. Então, para responder a sua pergunta, eu quero inverter a ordem desta colocação. Não é o estresse que faz aumentar a sua vontade de fumar. O que aumenta a sua vontade de fumar é o cigarro que você fumou anteriormente. Esse cigarro, quando você fuma, ele alivia uma ansiedade, uma tristeza, a vontade de fumar, ele alivia isso, porém, daqui a 30 minutos ele vai produzir ansiedade, agitação, irritação, nervosismo, tristeza, também pode te dar insônia à noite, e isso te deixa mais vulnerável para você enfrentar as situações que antes você lidaria com muita tranquilidade se não estivesse sobre o efeito da nicotina. Então, o cigarro produz esse estresse, vamos colocar assim, físico, psíquico e até de comportamento. E quando você se depara com situações corriqueiras da sua vida, seja no âmbito da família, seja no trânsito, seja no trabalho, você está mais frágil para enfrentá-las. E a armadilha do cigarro é justamente essa. Ele faz você pensar que ao fumar um cigarro, a situação vai ser controlada. Não é a situação que é controlada. A situação permanece a mesma, mas você ficou controlado pelo cigarro, você ficou aliviado. Mas daqui a pouco, esse alívio vai se transformar numa situação de vulnerabilidade sua diante das situações que vai fazer você querer fumar para aliviar um estresse que é anterior às situações de estresse ambiental. Agora, quando você decide parar de fumar, então o que faz diminuir a sua vontade de fumar? O que faz você diminuir a vontade de fumar é você, primeiro, decidir parar de fumar. Ao decidir parar de fumar, você vai fazer um planejamento, né? Vai ver uma data que seja importante para você, que você se sinta bem. Até essa data você vai estar percebendo quais são os gatilhos que disparam o seu desejo de fumar. Você vai estar percebendo como que você funciona sem o cigarro ou com o cigarro, qual é a sua relação com ele, quais são os significados que você dá para situações quando você fuma. Então você vai aprender mais sobre você
quando você decide parar de fumar, você ainda não parou, você vai continuar fumando. Isso é o que eu chamo de parar de fumar fumando, porque você já decidiu e agora você está no planejamento da parada de fumar. E aí, nessa situação você também vai perceber melhor as situações de estresse. Geralmente, nas situações de estresse, há um pensamento negativo que sustentam essas situações. Eu vou dar um exemplo para você. Você me diz assim: puxa, se eu não fumar um cigarro agora eu vou explodir. Esse é um pensamento negativo que vai te levar a fumar. Mas você pode contra-atacar esse pensamento negativo. Bom, se eu não fumar agora, eu posso substituir o cigarro pela água, né? Essa água vai me deixar mais tranquilo, né? Eu vou conversar com outra pessoa, isso vai me aliviar e eu não vou explodir. Porque geralmente é isso que acontece. Você consegue substituir o cigarro, como você colocou, por outras situações. Eu vou fazer uma caminhada em vez de fumar o cigarro. Essa caminhada vai fazer sim uma liberação de endorfina, de dopamina, e vai me dar uma tranquilizada e eu não vou precisar fumar e muito menos explodir, seja no ambiente, com as pessoas, na situação, ou me implodir fumando. Então, quando você se prepara para parar de fumar, você vai refinar a sua percepção dessas situações geradoras de estresse, né? Que conversa com o estresse que já está em você e que faz aumentar a sua vontade de fumar. Então você vai ter muito mais controle da situação. E o aumento dessa percepção de que você tem controle sobre a situação de fumar que deixa você muito mais forte e que acaba, de fato, culminando na sua parada de fumar. Quando você para de fumar, então isso sim diminui a sua vontade de fumar ao longo do tempo. É isso aí. Muito obrigado. Espero que a resposta tenha ajudado você. Um grande abraço. Dr. Carlos, muito obrigada por ter participado do Revista Feminina de hoje. Enriqueceu nossa pauta e eu tenho certeza que esclareceu muitas dúvidas de quem está assistindo a gente. Obrigada por ter respondido aos nossos telespectadores e as minhas dúvidas também. E o programa, claro, está de portas abertas para você. Um super beijo, Dr. Carlos. E para você também que nos acompanhou, esteve comigo no programa dessa semana, muito obrigada pela sua companhia. Tenha uma boa semana, fica com Deus, até a próxima.